Agora a gente vai olhar a transição, vamos fazer um trato. Aqui é basicamente a transição para o próximo passo, para o segundo passo, que é a conexão vital. Lembrando que o primeiro passo, assim os 5 passos do seu vídeo de venda, sugestão Snap, a conexão vital, o grande problema, a solução ainda maior e a grande oferta. Então essas partes de transição, às vezes o pessoal se perde, a gente tem também tudo resolvido para você, exatamente como passar de um passo para o outro. A transição aqui do primeiro passo da sugestão Snap para a conexão vital é bem simples, bem fácil e você já vai ver como você faz. O que você faz aqui do primeiro passo é reforçar a promessa, basicamente, bem simples, aqui como um exemplo, lembre-se. Isso até como dica, antes de eu continuar aqui com o exemplo, lembre-se. A palavra lembre-se é uma que é usada bastante em programação neurolinguística, que por mais que você ainda não falou isso, você está falando lembre-se, é um comando para a pessoa para gravar aquilo que você quer que ela lembre, o que é importante que ela lembre dentro do seu vídeo de vendas relacionado ao seu produto. Então por isso que ela é uma palavra legal de usar, assim como lembre-se, imagine, para fazer a pessoa começar a imaginar como seria a vida dela usando o seu produto, etc. Só para dar mais uma dica extra de como algumas palavras específicas podem fazer bastante diferença. Então aqui o exemplo, lembre-se, eu estou prestes a compartilhar com você o benefício X, aí depende do benefício do seu mercado. E também mais algumas dicas poucas conhecidas para você conseguir fazer Y. É basicamente falando o que o seu produto, o que você tem a entregar, vai entregar para a pessoa como benefício resultado, mas não só do seu produto, não só depois que ela comprar seu produto, mas já aqui dentro do vídeo, do seu vídeo, com as dicas que você vai dar. Então nessa transição você abre já também um loop para a sua história pesadelo. Abrir um loop, abrir um gancho, é basicamente um termo de programação neurolinguística, PNL, que simplesmente significa que você começa ou implanta um pensamento na mente do seu visitante e você só vai resolver fechar esse loop mais tarde durante o seu vídeo de vendas. É basicamente o que a gente fez na interrupção de padrão, na quebra de padrão, que a gente fala, aqui é um peixe, o peixe é o segredo para X. E a gente só vai falar desse peixe de novo, depois do vídeo. E você vai ver que durante aqui o seu vídeo de vendas, você vai constantemente abrir loops, você vai falar de algo que está por vir. Isso para a pessoa ficar mais ligada, ela ficar mais curiosa e continuar a aumentar o número de pessoas que veem mais o seu vídeo. Pensando como funciona assim uma ideia para entender ainda melhor, pense em qualquer novela, qualquer seriado na TV. Você já tentou ver, por exemplo, para quem assiste Breaking Bad, tenta ver um episódio. Qualquer dessas séries novas, os caras são muito bons nisso. É impossível, porque o teu episódio termina num ponto tão chave que você não consegue não ter vontade, pelo menos, de ver o próximo episódio. É realmente assim, por isso que muitas vezes acontece que a pessoa começa ali no sábado, depois do almoço vou ver aqui um episódio só da série. Quando vê, passou o sábado inteiro, viu 7 episódios. Porque um episódio que acaba de um jeito que você não consegue evitar de ter que ver o próximo. E é essa a ideia que a gente vai fazer, abrindo loops dentro do nosso vídeo de vendas. A gente vai usar esse poder todo que eles usam em seriados para o nosso vídeo de vendas. Então aqui o segundo passo é abrir o loop da sua história pesadelo. Então você primeiro falou aqui na parte anterior do que a pessoa, do que ela vai aprender ao ver esse vídeo, que é basicamente aqui, lembre-se, estou prestes a compartilhar o benefício com você, e também mais algumas dicas poucos conhecidas para resultado, e agora a gente vai abrir esse loop, que a gente vai falar algo do tipo, primeiro, eu quero contar para você uma história que me deixa um pouco envergonhado, ou seja, vai entender por que em um minutinho, então continue assistindo. 2 dicas aqui dentro desse segundo passo. Não use a palavra mas. Mas é uma palavra que dentro de programação neurolinguística, ela é uma palavra muito forte que ela interrompe a linha de pensamento, que a gente quer que a pessoa, até os grandes marqueteiros dos Estados Unidos eles falam no inglês, mas acho que funciona em português também, você tem que imaginar que o seu vídeo de vendas, a sua carta de vendas, a sua comunicação é como se fosse um escorregador. A pessoa subiu, está lá em cima, e o que você quer é fazer com que a pessoa decida entrar no escorregador, comece a descer, e ela vá tranquilamente, suavemente, até o final, até chegar lá embaixo, que no caso é a sua oferta, que ela chegue lá e compre seu produto. Não pode ter nenhum no caminho, nada impedindo ela que dê um solavanco, alguma coisa assim, para atrapalhar. Então o mas é esse solavanco, não use o mas. Ele não é bom, é melhor você usar outras palavras como entretanto,
ou primeiro, aqui nesse exemplo eu poderia falar, mas antes, daí eu teria usado mas, não é bom, porque daí você parece que quebrou a ideia do prosseguimento do vídeo. Então primeiro eu quero contar para você, soa melhor, flui melhor. A segunda dica que eu queria dar dentro disso aqui é o fato que a gente também já falou lá nas suas dicas, da sua caixa de ferramentas aqui da Mavi, que você não precisa sempre ler exatamente como você escreveu nos seus slides. Até porque você vai notar que às vezes você escrevendo, você não vai escrever da maneira que soa melhor quando você for falar. E se você fosse ler, ia soar muito engessado, não ia soar assim que você está realmente conversando com a pessoa. Então, até por isso que outra técnica de como gravar o vídeo seria gravar tudo antes e depois criar os slides. É outra maneira. Mas, fazendo aqui, então se você vê que quando você estiver lendo seus slides que não vai soar tão bem, não tem problema, não tenha medo de trocar e não ler exatamente o que está nos slides, porque isso é até bom, porque senão se você ler sempre os slides, a pessoa se acostuma e ela para de prestar atenção no que você tem a dizer. Se você troca o que você está falando e não é sempre igual, aí você não deixa ela, digamos, acostumar a entrar nessa rotina, entre aspas, dentro do seu vídeo. Então essa dica extra aqui dentro dessa frase do que você pode fazer. Não use o mas e não tenha medo de não ler exatamente, ainda mais a cada 5, 10 slides, falar algumas coisas diferentes do que foi escrito no slide em si. Aí o terceiro passo, para a gente terminar aqui essa transição, é terminar o acordo com umas simples palavras, não tem muito mistério. Primeiro eu preciso contar a história e depois você já vai descobrir como conquistar o mundo. E aí você termina com um slide, que é uma palavra. Aqui eu recomendo, que eu acho mais fácil, é simplesmente fechado, só. Isso você pode usar outras palavras. Por exemplo, então eu já vou contar para você como aprender a conquistar o mundo, ok? Combinado? Fechado? Legal? Qualquer coisa assim, aí faça, depende do seu mercado, depende do seu estilo, vai se encaixar melhor com a sua voz. Isso também tem mais um motivo aqui para fechar essa parte aqui da sugestão Snap, que é um dos conceitos que o Robert Cialdini, que é um dos livros acho que mais referenciados da história do marketing, que ele fala do conceito de consistência. O que você quer, a melhor coisa que você pode fazer é que durante seu vídeo, durante sua comunicação, durante sua carta de vendas, o que for, você faça com que a pessoa, na cabeça dela, isso com perguntas, o que for falando, ela começa a dizer sim, 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 sim. Porque isso cria uma consistência na pessoa que quando você fizer a oferta do seu produto, a chance, a tendência de ela falar sim de novo é maior. Então você não quer fazer perguntas que terminem com um não. Do tipo, então, vou só dar um exemplo aqui para você entender. Então você não gostaria de ter que comer comida boa e engordar, né? E aí a pessoa na cabeça dela, não. É melhor você fazer sempre a pergunta de um jeito que ela responda sim. Então você já vai descobrir isso, como conquistar o mundo, que é o que você quer, certo? Na cabeça dela, ela vai responder para ela sim. Então quanto mais você conseguir tirar sims da pessoa, essa consistência vai ajudar para quando você fizer a sua oferta, a tendência de ela dizer sim de novo é maior.